Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou Elise, esse é o Nerd Sem Frescura. Hoje nós vamos falar sobre WandaVision, episódio 3, agora em cores. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, para o YouTube entregar os meus vídeos para você, pra gente poder conversar, trocar ideias sobre as coisas que a gente curte, beleza? E é claro, é sempre bom avisar, esse vídeo está recheado de spoilers. Então, se você ainda não viu a série, vai lá, assiste, o episódio é curtinho e depois você volta aqui, tá bom? E bora lá então, gente. O título do episódio é Agora em Cores, justamente porque é o primeiro episódio em cores, já que o primeiro e o segundo foram em preto e branco. A série continua mantendo um caráter metalinguístico bem interessante, sendo uma série que fala sobre uma série. Afinal, essa realidade da série de TV é algo que não está, de fato, acontecendo no mundo real, certo? Então, é um caráter bem forte que denota uma inteligência da roteirização que eu nunca vi, de verdade. Acho que nunca vi uma produção nesse estilo, com um roteiro tão consistente, pelo menos até agora. Esse episódio ele tem um foco bem grande na gravidez da Wanda. Esse é um fator nas HQs que foi muito importante para o surto da nossa feiticeira, tá? Surto esse que culminou aí em vários eventos importantes dentro das histórias em quadrinhos. Mas vamos focar aqui na série e no que a gente conseguiu extrair desse episódio. Vou fazer o resumo da série, quero pontuar algumas coisas com vocês, tá? Então, como eu falei, a série é bem focada na gravidez da Wanda. E se você reparar, parece que toda essa realidade está impulsionando a Wanda a querer ter filhos. Páginas do jornal falam sobre filhos. Dessa vez, o comercial, que também tem ali uma referência à Hydra, continua com a mesma atriz, também dá ali uma ideia sobre filhos e família e fala um pouco sobre fuga, talvez sendo até uma metáfora visual para o que está rolando em toda aquela situação, A Agnes, mais de uma vez nos episódios anteriores, falou sobre filhos, falou sobre escola, crianças, No segundo episódio, a gente escuta muito a frase For the Children, então isso influenciou demais para que a Wanda quisesse ter filhos. Uma coisa que é interessante é que há uma indagação. Será que o filho vai nascer humano? Será que ele vai ser meio sintozoide? Porque o Visão, ele é um sintozoide, ele é senciente, Não é só um robô, ele não é só um androide. E aí a gente percebe que a realidade em que eles estão presos é uma realidade muito frágil. Não frágil no sentido de que eles conseguem fugir a qualquer momento, e sim frágil às emoções da própria Wanda, Quando ela sente as contrações da gravidez, por exemplo, tudo se abala, porque na verdade tudo aquilo não se passa de algo criado na mente dela, mas que inevitavelmente está afetando outras pessoas. Eu acredito que nem todas as pessoas daquela realidade sejam reais, mas que algumas sejam, tá? E aí a gente tem um papel fundamental aqui da personagem Agnes, que eu já falei pra vocês que tem uma teoria muito forte de que ela seja a bruxa Agatha Harkness, e que eu acredito nessa teoria porque existe muita base pra ela, tá? Quando a gente vê a Agnes conversando com o Herb ali na cerca, e já tinha tido uma cena estranha do Herb anteriormente, você percebe que eles estão meio preocupados com a interferência da Geraldine no que está acontecendo. Ao mesmo tempo que eles querem contar para o Visão o que está rolando, mas a Agnes não deixa. O que me leva a crer que o Visão tenha sido ressuscitado de algum modo, talvez até mesmo inconscientemente pela nossa feiticeira. E aí, por isso ele é tão questionador. Questiona a realidade nos detalhes estranhos como a rápida gravidez da Wanda, mas também questiona
coisas estranhas que ele vê, como os diálogos entre a Agnes e o Herb, como o Herb cortando a cerca ali. E na verdade, ele já vem questionando tudo o que está acontecendo desde o primeiro episódio, certo? Então, por isso eu acredito que de alguma forma ele tenha sido trazido de volta à vida, nem que seja apenas a consciência dele, certo? Então o episódio é bem focado no fato da Wanda dar à luz. E nesse momento, quem a acompanha é a Geraldine, que é a personagem da Monica Rambeau, né? Aqui nós temos a Monica Rambeau adulta, lembrando que Capitã Marvel se passou nos anos 90, né? Então tudo faz sentido e se encaixa direitinho, né? Me pergunto se a veremos como Photon, eu espero que sim. E ela está infiltrada nessa realidade e assumiu essa identidade de Geraldine, certo? Então ela chega lá para contar para Wanda o que tá rolando ali no trabalho dela e tudo mais, o que nos presenteia com uma cena muito engraçada, que é aquela cena da cegonha viva ali, a Wanda tentando tirar ela, tentando sumir com ela e não conseguindo. E eu vi umas teorias aí na internet que eu achei bem interessantes, de que talvez essa cegonha seja o próprio Mephisto, sendo que nas HQs os gêmeos da Wanda são diretamente relacionados a ele. E aí, gente, acontece todo o rolê, tudo praticamente desaba, né? A realidade fica um tanto quanto mexida, mas a Wanda consegue dar à luz aos gêmeos. Uma coisa que é interessante é que ao longo do episódio a gente vê uma briga pelos nomes. Billy, Tommy. E na verdade os nomes das crianças, dos gêmeos da Wanda, nas HQs são justamente esses, tá? Os nomes reais. Então o Billy, que é um apelido para William, e o Tommy, que é um apelido para Thomas, certo? E eles assumem a identidade de Wicano e Celery, sendo o Wicano um místico como a Wanda e o Celery um velocista como o Mercúrio, tá? Mas, como eu falei pra vocês, toda a história que envolve a gravidez da Wanda é uma história bem longa e cheia de altos e baixos. E aí, se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso com vocês em outro vídeo, tá? Inclusive, Wicano imortal nos meus versos. Gosto muito do personagem, do Celery também, mas o Wicano tem muito mais destaque, então a gente conhece muito mais dele, né? E se você ainda não leu Jovens Vingadores, leia Jovens Vingadores. E aí, como eu falei pra vocês, a gente percebe a fragilidade dessa realidade da Wanda quando ela vê que ela dá à luz a gêmeos e ela se lembra, eu também sou gêmea. E a Geraldine está ali do lado dela, né? Ela fala o nome dele era Pietro, ela não fala Pietro, com o sotaque americano. E a Elizabeth Olsen já tinha falado que o sotaque da Wanda não sumiu, ou seja, tudo tem um motivo quando a gente fala da Marvel, né? E ela começa a cantar uma canção socoviana. E eu vou ler aqui a tradução para vocês. Eu sei que saiu na dublagem, mas como eu assisti legendado, eu só fui ver depois no Twitter. Olha só. Eu esperei por vocês. E este dia chegou. Meu coração se tornou um lar, cheio de luz, cheios de luz. Ou seja, o sofrimento dela é um sofrimento que a gente vê, né, que existe de fato e que ela acabou se fechando mesmo nessa realidade. E aí, a Monica Rambeau percebe uma oportunidade de talvez tentar tirar a Wanda daquela realidade, mas ela acabou utilizando uma forma muito invasiva, né, porque ela fala, seu irmão é Pietro, né, ele foi morto pelo Ultron, né. Gente, a expressão da Elizabeth Olsen nessa cena é uma expressão assim, olha, parabéns, viu, miga? E nisso, ela percebe o colar da Geraldine. E como eu tinha falado pra vocês que existiam evidências de que a Geraldine, a Monica Rambeau, fosse um membro da SWORD, agora a gente tem a confirmação. Nos quadrinhos, a SWORD significa
Departamento de Observação e Resposta do Mundo Senciente, tá? Em português, é claro, né? E no MCU significa Divisão de Observação e Resposta de Arma Senciente. Então, quando a gente vê a Geraldine sendo expulsa da realidade, a gente vê que ela tá fechada em um campo ali, que esse campo de força tem uma aparência semelhante a ondas televisivas e tudo mais, e que há carros, helicópteros, ou seja, alguém reportou que aquilo aconteceu, certo? Então, a grande sacada desse episódio é mostrar de fato que há algo errado acontecendo e que a Wanda não está bem. Geraldine voltará, a gente sabe, né? Porque a gente já viu nos trailers a personagem com outros visuais, outros cabelos e tal, né? Então ela voltará. Eu me pergunto se ela já tem os poderes dela ou não, né? No caso, a Mônica Rambeau. Mas vai ser uma realidade bem difícil de quebrar. Eu vi uma teoria na internet que eu achei muito interessante a respeito do Rolf, o marido da Agnes, né? Que ela fala de um marido o tempo todo, mas esse marido nunca aparece. Isso é típico de sitcom, você falar de um personagem e ninguém nunca ver esse personagem. Mas todas as vezes que ela fala, as referências que ela faz a ele, são algumas referências meio obscuras. Nesse episódio, quando fala de ter acabado a luz, ela fala, né? Meu marido fica melhor no escuro. Então as pessoas acham que, na verdade, quando ela fala sobre o Rolf, na verdade ela está falando sobre o Mephisto, o que seria bem interessante. Já nos foi dito que nos 3 últimos episódios eles enfrentarão uma ameaça nível Vingadores, o que está me fazendo crer cada vez mais que haverá sim o Mephisto na série, certo? O que é bem interessante por conta da ligação do Mephisto com o Doutor Estranho e posteriormente, provavelmente, com o Multiverso da Loucura e com a própria ligação dele com os Gêmeos. Eu acredito que ainda tem muito surto para acontecer. Uma coisa que eu achei bem interessante é que, aparentemente, os personagens, as pessoas que estão presas naquela realidade, sabem, mas quando elas estão próximas da Wanda, elas não têm outra opção a não ser agir como personagens de sitcom, né? Então, isso mostra o quão ela é poderosa, né? O quanto as pessoas não conseguem quebrar a realidade dela. Inclusive aquela cena do Herb cortando a cerca, poderia ser ele tentando cortar a própria realidade. Não sabemos, é uma cena simbólica. E eu acho que essa série vai ser o tipo de série que você vai assistir inteira, vai ter aquele desfecho. E aí você vai pegar e vai reassistir novamente para pegar todos os detalhes daquilo que estava acontecendo, certo? Então eu acredito que a SWORD vai ter um papel fundamental aqui. Acredito que a Wanda vai sair dessa, é claro, né? E também que ao final nós teremos o Visão vivo novamente. Lembrando que alguns personagens de Jovens Vingadores já estão cotados para serem introduzidos no MCU. Com a aparição de Wiccan e Celery, tem cada vez mais a confirmação de que esse caminho está sendo sedimentado. Então, gente, como eu falei, não é um vídeo resumindo, né, a série, os acontecimentos. Eu só pontuei aqui algumas coisas que eu prestei atenção enquanto eu assistia, tá? E se você tiver percebido alguma coisa que eu não percebi, deixa aqui nos comentários, vamos debater, né? Afinal, eu criei esse canal só pra isso, gente, pra poder conversar com vocês, com a galera, sobre as coisas que eu curto e que tem, tipo, a mesma paixão, sabe? Não sei explicar. Então, bora trocar ideia. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Vai ter mais vídeo durante a semana, tá? Então fiquem ligados. E compartilha esse vídeo com uma amiga, um amigo que gosta de Marvel. Deixa aqui a sua teoria sobre o que vai rolar. Semana que vem nós estamos de volta, tá bom, gente? Cuidem-se. É nóis e tchau!